Então, vamos lá. Resumo do capítulo 13, até onde der. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Primeiro item é que nós devemos fazer o bem sem ostentação, certo? Certo. A outra coisa é que devemos buscar os infortúnios ocultos. Sim. E a outra coisa, que não é sempre, e em regra, é sem uma quantia infinita de dinheiro que se faz o bem. Nós devemos fazer o bem com as nossas próprias forças, né? E não só pelo dinheiro, mas também pelas palavras. Então, é isso que trata a primeira parte antes da instrução dos espíritos. Fazer o bem sem ostentar, buscar os infortúnios ocultos e praticar o óbolo da viúva, não praticar, né? Não ficar desejando recursos para... Quero ganhar na Mega Sena, para quero poder comprar um fazer a tesouro caridade. para fazer a caridade. Não, a gente tem que praticar o óbolo da viúva. Então, vamos lá. Fazer o bem sem ostentação. Disse-nos Jesus, praticar as obras para serem vistas com essa finalidade, não se recebe recompensa divina, né? Se nós agirmos dessa forma, de praticarmos o bem para sermos vistos pelos homens, nós estamos nos assemelhando aos hipócritas que tocavam trombetas na doação das esmolas, né? Essa doação nossa, o melhor, é que fique em segredo. Num tal segredo, um tal nível de segredo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Porque dessa forma receberemos a recompensa divina. Certo? Sim. Já teremos Quando Jesus recebido a desceu recompensa na terra. Para a recompensa não ficar aqui na terra. Isso. Quando Jesus desceu do monte, um leproso veio a ele e disse, mestre, né? Se quiseres, podes curar-me. Quero, fica curado. E assim desapareceu a lepra. Não sai espalhando por aí, vai mostrar-te aos sacerdotes para que lhes sirva de testemunho, né? Sim. Então, são duas passagens, dois ensinos de Jesus para a prática do bem sem ostentação, porque essa prática é meritória. Ora, se praticar o bem sem ostentação é meritória, se fizermos de uma forma tal que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, mostra uma superioridade ainda mais meritória. Uma superioridade moral tal, porque o homem que assim pratica o bem, ele abstrai-se da vida presente completamente para se identificar com a vida futura. Ele renuncia completamente à satisfação que possa se originar do testemunho dos homens, para simplesmente esperar a aprovação de Deus, né? Exato. Aquele que faz o contrário demonstra ter mais fé nos homens do que em Deus, e que ele dá mais valor à vida presente do que à vida futura, ou nem crê na vida futura. Beleza? Beleza. Muitas pessoas doam na esperança, na expectativa de que aquele que recebeu a doação possa divulgar em todo canto o benefício recebido. Publicamente doam elevados valores. Põe o celular no cantinho da tela e pega o hashtag aqui, vou doar tanto. Mas as ocultas não doariam nada, né? Ora, quem age assim está a procurar a própria glorificação na terra. Por consequência, já pagou a si mesmo e não receberá recompensa. Pelo contrário, vai receber uma punição pelo seu orgulho.
Então, a ideia, né? A imagem da beneficência mais modesta possível é não saber a mão esquerda o que faz a direita. Ora, alguns tendo esse conhecimento de que a beneficência deve ser praticada modestamente, o que praticam é o simulacro da modéstia, a falsa modéstia. Deixam aparecer um pedacinho de, se evidenciam num momento ou no outro, para serem vistos. Né? E esses que agem assim, digamos assim, fingindo se esconder, mas aparecendo um pouco, eles serão depreciados até pelos homens, imagina por Deus. Né? Sim. Esses não vão receber recompensa nem terrestre. Né? Nem da terra. Nem da terra. Porque os próprios homens depreciam aqueles que fingem ser modestos. Né? E também não vão receber recompensas aqueles que fazem pesar sobre os outros, sobre os beneficiados, aquilo que ofertam. Que impõe aos outros o testemunho de reconhecimento do bem recebido. Que dizem aos beneficiados qual foi o sacrifício que ele fez para estar ali, para ofertar aquele bem, aquele benefício. Né? Ele não vai ter nem o nome bendito, porque o benefício foi praticado de forma que machucou o aflito. Né? O bem, dessa forma, perde a razão de ser, ele foi deplorado. Agora, a bondade, a beneficência praticada de forma modesta tem duplo mérito. Primeiro é a caridade material e a segunda é a caridade moral, porque a caridade moral resguarda a sensibilidade, o amor próprio, a disposição, a dignidade, a suscetibilidade do beneficiado. Porque praticando, né, dessa forma, nós buscamos ofertar um serviço e não a esmola. Certo? O contrário, quer dizer, transformar o serviço numa esmola é humilhar. E isso sempre se origina da maldade e do orgulho. A verdadeira caridade, ela é delicada. Ela sabe dissimular o benefício. Ela não fere, ela não melindra, ela não é causa de atrito moral, porque o atrito moral pode aumentar o sofrimento. Beleza? Ela tem sempre palavras brandas, carinhosas, e o beneficiado sempre fica à vontade. E ainda se torna mais sublime a caridade moral quando, pelas palavras, o beneficiador faz inverter os papéis para que ele figure como beneficiado. Isso é não saber a mão esquerda que dá à direita. Beleza? Sim. Então, é a forma de praticar o bem, certo? De forma modesta, sem ostentação. Legal? Agora vamos atrás dos infortúnios ocultos. Beleza? Vamos. Bom, quando surgem as grandes calamidades, aparecem impulsos generosos em diversos corações para reparar os desastres, certo? Sim. A gente vê por aí, como está acontecendo agora na pandemia, impulsos generosos para reparar os desastres. É bom que essas pessoas, digamos, pratiquem esses benefícios até o fim de suas vidas, certo? E que se vinculem a alguma religião, porque só a caridade praticada com a fé gera benefícios efetivos para a pessoa. Certo? Senão a gente acaba praticando a caridade com ostentação. Aí não dá. Em vez de benefício, vamos recolher
punição para o orgulho. Mas, a par dessas grandes calamidades, existem milhares de desastres particulares, despercebidos de todos, que só a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venha pedido dessas pessoas que estão em desastres particulares. E para dar um exemplo de como se deve seguir atrás desses desastres particulares, Kardec traz aquela informação daquela mulher que é como vocês, né? Mulher de ar distinto, então a mulher, né? Com certa beleza, não só a física, como a beleza moral, a distinção moral. Ela vai em traje singelo, acompanhada da filha, a uma casa sórdida. E nessa casa ela é conhecida, porque a forma como a saúdam demonstra que ela é conhecida. Ela vai a essas casas simples, nas quais, nessas casas, tem mães cercadas de criancinhas. E a chegada dela, pela expectativa, brilha a alegria naqueles rostos macérrimos. É que eles já sabem que ela vai ali acalmar todas as dores. Ela traz aquilo de que necessitam e vem com palavras consoladoras, palavras meigas, de forma que os beneficiados não ficam envergonhados de receber benefícios. O pai se machucou no trabalho, está hospitalizado, e a mãe não consegue sozinha prover as necessidades, e nem pode, ela tem crianças muito pequenas, né? Pelo auxílio daquela senhora, eles não vão passar frio, não vão passar fome, e eles irão à escola agasalhados. E os mais pequeninos, né, terão o leite materno, porque a própria mãe também se alimentará. Se alguma das crianças ficar doente, então vê que ela vai com frequência. Né? Ela vai com frequência. Se alguma criança ficar doente, ela não vai sentir alguma espécie de repulsa. Ela não vai se constranger em cuidar da criança. Depois desse fato, ela também vai até o hospital, tranquilizar o pai que os filhos e a esposa não estão desamparados, passando necessidades. Né? Uhum. O carro dela é um carrão, só que está transformado num armazém, pelas visitas sucessivas que faz aos seus protegidos. Né? Uhum. E ela escolhe aonde ela vai conforme a crença das pessoas? Não. Não. Ela não vê a crença, não vê a opinião política ou qualquer outra, porque ela vê em todos seus irmãos. Né? E depois, quando ela pratica esse bem, que obviamente, então, é bem no começo da manhã, e depois de fazer a sua jornada, ela diz, comecei bem o meu dia. Né? Aí chega na comunidade que ela atende e pergunta qual é o nome dela. Ninguém sabe. Onde ela mora? Ninguém sabe. Mas para essas pessoas, para todas elas, essa mulher é o anjo da consolação. E à noite há um concerto de orações em favor de seu nome. Todos a bendizem na oração. Né? Porque ela usa uma roupa simples. Ora, ela não vai usar uma roupa de marca, de grife, para ir num bairro simplório e soltar a miséria alheia com o luxo. Né? Porque ela leva uma criança, é que ela quer ensinar a filha a prática da beneficência, da bondade. Né? A filha também quer aprender. E a mulher, então, faz o quê? Olha, eu não vou comprar alguma coisa para você dar, porque senão o mérito é meu. Você faz assim, você trata os doentes. Você ainda não trabalha, não ganha recurso. Você trata os doentes. Você dispensa cuidados. E também
né? E também você pode confeccionar roupas infantis, porque assim você vai doar alguma coisa que de fato vem de ti. É o ensino que ela dá à filha. Em casa, quem ela é? É uma mulher comum, uma mulher do mundo, porque a posição exige, também vai trabalhar e tal. Porém, mesmo em casa, ignoram o que ela faz, já que ela só deseja a aprovação de Deus. Qual é a religião dela? Quem vai perguntar qual é a religião dessa senhora? Né? E quando um beneficiado a encontra pela rua, não digas a ninguém, assim como falou Jesus. Beleza? O próximo item é o óbolo da viúva. Aquela pobre viúva que deu tudo, né? E ficou sem nada. Mas veja, ela é viúva, então já não tem esposo para cuidar. Porque se ela tem um esposo para cuidar e ele está doente, ela necessita comprar um remédio para ele. Então ela não pode doar tudo. Senão ia deixar os seus numa situação de dificuldade. E os filhos já estão grandes, podem trabalhar. Ela é viúva, ela pode doar mais. Mas, quando nós doamos do que nos falta, né? Também não vamos, por termos filhos e cônjuge, digamos, não doar nada. Não faz sentido também, né? Uhum. Não é completamente desinteressada a frequente afirmação de muitos de que queriam ter recursos visando bem aplicar esses recursos. Quer dizer, muitas pessoas dizem, não, mas eu queria ser rico. Se eu fosse rico, eu ia bem empregar o dinheiro a favor dos pobres. Mentira. Mentira. Muitos falam isso e, na verdade, querem começar a fazer o bem primeiro para si mesmos, usufruir do supérfluo e do gozo, e aos pobres deixariam algum resto. Essa é a segunda intenção que está no coração dessas pessoas, que elas dissimulam até os seus próprios olhos. Até os seus próprios olhos, né? De fato, não possui a verdadeira caridade essas pessoas, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si mesma, né? E então o sublime da caridade, qual é o sublime da caridade? É que nós, com os nossos recursos, realizemos os nossos propósitos de generosidade. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E não ficar sonhando com uma quantidade infinita de recursos para auxiliar os pobres, porque quando esse dinheiro vem, essas pessoas não fazem isso, né? Então, a maioria vive a sonhar em enriquecer de forma fácil e rápida, né? E alguns Verdade. ainda esperam que os Verdade. e alguns ainda que esperam que os espíritos os auxiliem na pesquisa de tesouros, ou que digam os números da Mega Sena, dos sorteios, né? Isso é uma completa falta de compreensão da sagrada finalidade do Espiritismo. E como a gente estudou no Livro dos Médiuns, essas pessoas que estão atrás de tesouros ou de ganhar sorteio com o auxílio de espíritos serão punidos por decepções. Né? Então, primeira coisa, a intenção da prática do bem não pode ter interesse. Primeiro ponto, né? E nós, nessa situação de praticar o bem de forma desinteressada, devemos nos consolar ante a impossibilidade de fazermos todo o bem que desejamos, pela lembrança de que o óbolo do pobre pesa mais que o do rico, porque o rico dá sem se privar de coisa alguma, né? Devemos nos limitar ao que podemos, lembrando ainda que não é só com dinheiro que se pode secar lágrimas, consolar,
né? Portanto, a falta de dinheiro não pode implicar a inatividade nossa. Para quem quer ser verdadeiramente útil, encontra sempre 1000 ocasiões de fazer o bem. Basta procurar. Pode consolar, pode minorar o sofrimento físico ou o sofrimento moral. Pode fazer qualquer esforço útil, dispor do seu tempo, dispor do seu trabalho. Aí também está o óbolo da viúva. Beleza? Beleza. Uma outra coisa é o ensino de Jesus com relação às refeições, aos jantares, digamos, na linguagem figurada de Jesus, né? Uhum. Era como ele poderia ensinar, né? Quando dermos um jantar, não devemos convidar os amigos, os irmãos, os parentes, os que são vizinhos ricos, de forma que eles possam nos retribuir o benefício. Quem devemos chamar? Devemos chamar os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. E seremos felizes justamente porque eles não têm meio de retribuir. E essa retribuição será dada por Deus na vida futura. Né? O espírito dessas palavras de Jesus, né? O espírito das palavras dessa linguagem figurada é simples. Qual é? É que não se deve fazer o bem em busca de uma retribuição. Se deve fazer o bem pelo prazer de praticá-lo. O banquete não é o jantar simplesmente ou a ceia. É a abundância de que nós desfrutamos. Né? Ninguém ficará mais pobre comprando material escolar para a criança, comprando o que a necessidade dos outros apontar que ele seja útil. Né? Também se pode dar uma interpretação mais literal e efetivamente praticar com alguma literalidade o ensino de Jesus quando nós convidarmos para as nossas casas aquelas pessoas que são amigas, que são parentes, porém que são mais necessitados. Né? Os parentes com mais dificuldade financeira, os amigos com mais dificuldade financeira, porque eles não vão ter jeito de nos retribuir. E isso é um grande serviço praticado sem que eles percebam. Sim. A grande chave está em que eles não percebam que é um grande serviço. Beleza? Legal? Instrução dos Espíritos, comunicação da irmã Rosália a respeito da caridade moral e da caridade material. E a gente vai ter muitas comunicações com esse título. Né? Primeiro da irmã Rosália, depois, creio eu, do Espírito Protetor, depois de São Vicente de Paulo. Enfim, muitas mensagens com esse título. Vamos lá. A irmã Rosália vai dizer o seguinte: toda religião e toda moral se resumem em dois conceitos, em que nós nos amemos uns aos outros e que façamos aos outros o que gostaríamos de receber. Quando esses dois preceitos forem praticados na terra, não haverá ódio na terra, não haverá ressentimento, não haverá nem pobreza, porque os pobres alimentar-se-ão do supérfluo da mesa dos ricos. E nós não veremos mais mulheres misérrimas a arrastar crianças em igual condição nos quarteirões sombrios das cidades. Né? Dessa forma, ela nos concita a auxiliarmos os infelizes o melhor que pudermos, e um dia Deus nos retribuirá o bem praticado. E até podemos encontrar um cortejo de espíritos agradecidos após a nossa morte. Então, morreu o praticante do bem, vai estar lá no velório dele, conversando com ele, 300 espíritos que ele nunca viu na vida,
Mas a gente já espírita já sabe que estou achando que esse pessoal aqui é parente de alguém que eu auxiliei lá na Terra. Entenderam como a coisa funciona? Aham. Você pode já presumir que aqueles espíritos, nossa, vem um espírito que é a super luz. Ele é um nume tutelar. Ele é parente de alguém que a gente auxiliou na Terra. Então, além disso, que alegria imensa não será encontrarmos aqueles a quem servirmos. Agora, qual será o nosso desespero quando, tendo repelido a um irmão, verificarmos que esse irmão que foi repelido aqui na Terra, no outro lado, era um amigo, era um grande amigo, era um grande parente, era um parente muito próximo, né? A caridade moral, ela nada custa, e ela é a mais difícil de se praticar. Qual que é? Consiste em nós nos suportarmos uns aos outros. E é isso que nós menos fazemos. Já damos, diante de um diálogo no qual a pessoa nem teve intenção de nos ferir, uma resposta atravessada com um tom de voz cheio de energia. Caridade é saber calar, permitindo que fale alguém que é mais tolo que nós. Caridade moral é ser surdo à zombaria de alguém. Caridade moral é não ver o sorriso de desdém de alguém que se julga maior do que nós. Porque é caridade não dar atenção ao mal proceder alheio. Isso é caridade moral. Beleza? Beleza. Saber calar, permitindo que fale o outro. Ser surdo à zombaria e não olhar o sorriso de desdém. Isso tudo é caridade moral. Cuidemos, sobretudo, de não desprezar os semelhantes, né? Ninguém está falando de pobre agora. Para os pobres que nós auxiliamos aqui na Terra, provavelmente no outro lado nós imploraremos auxílio. Beleza? Beleza. Pode auxiliar o mendigo que vai aí na casa de vocês, porque quando chegar lá do outro lado, você vai, ô fulano, você vai ter que chamar ele. Vem lá de cima. Já teve caso, João, a minha tia, né? Sempre foi muito assim, caridosa e tudo, né? Aí a gente reunia final de semana, aí ela sempre estava assim, friozinho, aí vamos fazer um sopão, né? Aí o sopão dela, menina, era aquele assim que ia até espiga de milho, muita carne, aquela coisa bem substanciosa, né? Aí ela encontrou uns 3 garotos na parada perto da parada de ônibus, né, pedindo comida. Aí ela, não, espera aqui que eu vou pegar. Aí ela foi, ela guardava aquelas que ela fazia para os meninos dela, né? Aquelas latas de mucilon e tudo, eram as latas grandes. Aí ela pegou uma, encheu de carne, uma outra assim com umas verduras todas, né? Bastante caldo. Aí a outra, ela botou lá as espigas de milho e tudo. Eu sei que ela pegou 3 latonas. Aí botou toda feliz, ai, que ela estava podendo ajudar alguém. Aí levou e entregou para os meninos, né? Tá bom. Quando foi no finalzinho da tarde, né? A gente morava em Brasília. Lá, vamos lá na torre tomar comer um acarajé, comer uma tapioca, tal. A gente foi. Quando nós passamos na parada de ônibus, a comida estava toda jogada no chão. Você acredita? As carnes, tudo jogado no chão da parada de ônibus. Olha, ela chorou, tá? De ver. Então, às vezes, né, a pessoa, ela quer o dinheiro, ela não quer a comida. Ela diz que quer a comida, mas não quer. É, verdade. Nossa, Verdade. e olha, se olhar aquele monte de carne, com tanta gente necessitando, tudo jogado fora. Mas ela continuou a praticar, né? Ah, não, ela Não continua. parou. Não, não tinha Eu um lembro, a gente que fala ele ia isso às todo vezes. dia, não. Né?
Não, tinha um que ia todo dia na porta da casa dela, depois ele sumiu, não sei se ele faleceu, mas ele ia todo dia, na hora do almoço, pegar um prato de comida. Todos os dias. Hã? E aí ele comia. Não, esse era um senhorzinho, ele ia todo dia lá. Ah, tá, é outro, né? Já era Entendi. outro. É. Ela não, ela dá até hoje. Ah, tem que ser. É. Então vamos lá. A outra mensagem também sobre a caridade material e a caridade moral por um espírito protetor, né? Sim. Não há necessidade de recursos para a prática da caridade, né? Que pode ser praticada a caridade pelo pensamento, pelas palavras, pelas ações. Pelo pensamento, em oração por aqueles pobres abandonados que morreram. Eles experimentam, pela nossa oração, alívio. Legal? Pelas Sim. palavras, quando nós damos bons conselhos àqueles que estão em situação de desespero ou blasfemando contra Deus, podemos lhes falar a respeito do benefício e do valor do Espiritismo. Isso é caridade por palavras. Também podemos praticar a caridade por palavras, lembrando aos velhos dos trabalhadores da última hora. Beleza? Uhum. Também podemos praticar a caridade por palavras às crianças, de certa forma, já viciadas, que caminham com má companhia, informando-las de que elas são vistas por Deus. Essas palavras, digamos assim, aos blasfemadores e desesperados, aos velhos, às crianças viciadas, germinarão. Devemos também escutar a nossa consciência, ela nos dará bons conselhos e não devemos entorpecê-la com o espírito do mal, pois do contrário ela se calará, né? Voltando a falar somente quando nós tivermos remorsos dos equívocos praticados. Tenhamos por divisa, né, a máxima. Qual máxima? Amemos uns aos outros, porque só assim seremos felizes. Beleza? Beleza. A outra mensagem é de Adolfo, bispo de Argel, sobre a beneficência. A beneficência, a bondade, ela trará suave prazer e alegria aos nossos corações. E essa alegria já não será perturbada pelo remorso e pela indiferença. Pode até haver um remorso de um equívoco ou outro praticado, mas já não vai abalar, não vai retirar a alegria do coração ou a indiferença dos outros, certo? Uhum. A beneficência, a bondade, faz com que nós olhemos os outros como nós olhamos a nós mesmos, né? Deveríamos ter por única ocupação tornarmos felizes os outros. Se agíssemos assim, as festas mundanas não seriam capazes de trazer a alegria do serviço da prática da bondade. Quer dizer, nunca são mesmo capazes de trazer a alegria duradoura do serviço no bem às famílias, às pessoas necessitadas, nas quais, quando nós atendemos, um semblante entristecido, sofrido, subitamente se enche de alegria, de esperança, né? Sim. Principalmente, muitas vezes, se for com relação à prática da fome, porque é essa necessidade que a pessoa fome, ela se sente muito ferida quando os filhos afirmam que sentem fome. Temos, portanto, olha só a quantidade de obrigações para com os nossos irmãos. Devemos encontrar esses infortúnios ocultos que são mais dolorosos de todos, né?
Lembrando que, quando fizermos esses benefícios, indo atrás dos infortúnios ocultos, devemos recordar das palavras de Jesus, que disse que quando vocês fizerem os benefícios aos mais pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. Né? A Sim. caridade é que nos conduzirá à felicidade. E na terra, quem praticar a caridade de forma continuada já viverá um gozo, uma espécie de felicidade da alegria futura que encontrará no plano espiritual. A caridade, a prática da caridade, é ela quem dá paz ao coração e remédio às nossas aflições. E no mundo há muita miséria a aliviar, muitas crianças e velhos sem amparo, sem família. Desta forma, não devemos nos queixar das nossas dificuldades, mas agradecer a Deus e prodigalizar, quer dizer, doar com abundância simpatia, doar com abundância amor, né? Doar recursos para todos que estão no isolamento ou na dor. Beleza? Sim. Assim nós colheremos já na terra doces alegrias. E mais tarde, no plano espiritual, as alegrias serão muito superiores. Beleza? Sim. A beneficência, segundo São Vicente de Paulo. Uhum. A bondade e a caridade são as duas chaves do céu. Você quer abrir a porta de uma colônia espiritual superior, ou Angelita? Você tem que usar duas chaves. A bondade e a caridade. Nós, né? Temos que usar essas chaves. Toda a eterna felicidade que nós desejamos se resume a amarmos uns aos outros. Só nos elevaremos, só nos tornaremos espíritos superiores pelo devotamento ao próximo. E só assim também encontraremos consolo. Assim, deixemos de lado o egoísmo e a vida eterna e a vida espiritual se abrirá para nós. E aí nós teremos um contato mais frequente com espíritos superiores, caso pratiquemos a bondade e a caridade. Né? Isso. Se só buscássemos a felicidade proporcionada pela ação boa, nós estaríamos sempre no caminho espiritual sem desvio de rota. E para isso, não falta exemplo. O que nos falta é boa vontade. Porque ao longo das histórias nós temos exemplos de muitos homens que levaram uma vida dedicada aos outros, né? Não deixemos de lado, assim, o ensino do maior de todos, o ensino do Cristo. Nós devemos dispensar mais interesse às leituras do Evangelho, que é um código admirável a ser seguido para a conquista da felicidade. Os nossos males provêm apenas do abandono voluntário ao resumo dessas leis nas quais nós deveríamos, na verdade, meditar sobre elas, né? Assim, tenhamos mais constância na propagação da doutrina espírita. As manifestações dos espíritos são apenas para nos estimular na prática do bem. Mas se nós fôssemos realmente muito dedicados, bastaria a nossa própria vontade e a ajuda de Deus, sem a necessidade das manifestações dos espíritos, né? Uhum. Essas manifestações dos espíritos, diz São Vicente de Paulo, é para aqueles que têm os olhos fechados, é para aqueles que têm os corações indóceis.
Quer dizer, João, tem muitos espíritos comunicando contigo? Aí você disser, tem. Então João é alguém de olho fechado, de coração indócil. Certo? Certo. A caridade, ela sustenta as outras virtudes. Sem ela, nem existiriam as outras virtudes. Porque a caridade é que dá esperança para um futuro melhor. A caridade é que traz o interesse moral que serve de guia para todos nós. Sem a caridade não existiria nem a fé, porque a fé é um raio que torna mais brilhante uma alma já caridosa. A caridade, portanto, é a âncora da salvação. É a própria virtude de Deus que ele nos dá, né? Portanto, não pode ser desprezada. Homens de bem, nós devemos nos unir para continuarmos a propagar a caridade de forma ampla. A recompensa está em exercê-la, não em outra coisa. É ela, a caridade, que nos proporcionará as alegrias espirituais que tanto desejamos. Beleza? Uhum. Ainda a beneficência, agora a mensagem da caridade. A caridade é o caminho que conduz a Deus. Devemos acompanhar a caridade, né? Porque a caridade é a meta que nós devemos divisar. Esse espírito, ele dá o giro habitual, provavelmente diário, no planeta, né? E esse espírito, a caridade, ele se amargura quando vê tantas misérias, quando ele vê tantas lágrimas, que nós devemos secar. Talvez ele se amargure mais por nós que estamos com as mãos paradas do que pelos sofredores. Ela busca consolar pobres mães e outros necessitados, inspirando-lhes coragem, né? Pede-lhes paciência. As pessoas a ouvem e viram para o seu lado com os olhos arregalados de espanto, né? Recebem consolo no coração, alguma espécie de alívio, porém os seus corpos, né, são tiranos dos seus espíritos por causa da fome. A palavra do Espírito, da caridade, né, acerena o coração, mas não enche o estômago, né? E muitas vezes, algumas mães, fazendo algum grau de sintonia com esse espírito da caridade, estende as crianças no espaço, mostrando também os seios estéreis para os alimentar, né? Em outros lugares, os idosos estão sem trabalho e basicamente sem casa, né? Então, o que ela faz? Ela se torna mendiga, ela se faz mendiga, indo a todo lugar estimular nos outros, em nós que temos algum pouco mais de recurso, a beneficência, nos estimular a bondade. E por isso é que ela está se comunicando no Evangelho segundo o Espiritismo. Para essa João, finalidade. eu procurei, né, sobre o que eu queria saber, né, quem eu falava caridade, eu achava que era uma mulher, né? Aí eu tenho procurei no Google, né? Aí ele diz o seguinte, que a caridade, para responder essa questão, né? Que, no entanto, em que consiste a caridade, segundo o Espiritismo, doutrina tão amiga e consoladora, que Allan Kardec se assessorou de um espírito resplandecente, Vicente de Paula, ou Vicente de Paulo, durante sua vida terrena, mais conhecida, foi um grande sacerdote católico francês, declarado santo pelo Papa Clemente XII, e um dos grandes protagonistas da Reforma Católica na França no século XVII. Sua vida foi uma história de amor aos pobres e a Deus. Sedes bons e caridosos, esta é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos.
toda a eterna felicidade se contém nesse preceito, amai-vos uns aos outros. Aí vem tudo, aí ele vem falando, né, sobre essa parte aqui todinha do Evangelho. Tá? Entendi. O conteúdo me parece bom. Agora, ele afirmou que o Espírito Caridade é São Vicente de Paulo? São Vicente de Paulo, Não é. referência, diz que está na Revista Espírita, agosto de 1858. FEB, editora, página tal. Vou te mandar. Qual é a fonte dessa informação aí? Olha, tá aqui jornalminuano.com.br, mas é um pessoal espírita que está falando a respeito. Na minha opinião, vamos pesquisar. Que tá, então, a referência é na Revista Espírita, agosto de 1858, FEB Editora, página 335 a 337. Tá. Escreve depois no WhatsApp para a gente pesquisar. Mas para mim está equivocado. Eu não sei. Porque a gente vê o quê? No próprio Evangelho, a mensagem anterior, né, sobre a beneficência foi dada por São Vicente de Paulo. E a outra mensagem, e as duas mensagens seguintes, foi dada pelo Espírito Caritas, que é a caridade. Pois é. É óbvio que São Vicente de Paulo é muito caridoso. E muito elevado. Mas ele não é o espírito da caridade. Porque senão ele não ia dizer, olha, agora eu sou... tinha visto numa outra pesquisa que eu fiz, que essa caridade era uma mulher. Sim. Que acho que antes foi martirizada em Roma. Ela era mártir, eu acho que o nome dela era Irene. De nome Irene. A gente vê no Evangelho, ela tem uma mensagem, São Vicente de Paulo. E tem mensagens do Espírito Caritas, e ela disse que ela foi martirizada em Roma. Viram isso? Sim. Vamos ver aqui, ó. Então, em princípio, não é o mesmo Espírito. Ele não ia usar dois nomes. Pois é, exato. Né? Ó, Carita, martirizada em Roma. Mensagem número 13 e 14. E a mensagem 12, sim, São Vicente de Paulo. Então, não é o mesmo Espírito. Alguém me deu um livro sobre a vida dela. Eu vou ter que procurar aqui qual é. Só que primeiro... já vi aqui. Não vi. Achei errado. Primeiro eu vou ter que ver se é uma fonte fidedigna. Quem é essa editora? Né? Mas, em princípio, não é o mesmo espírito, não. Vamos ver o que diz lá a Revista Espírita. Então, tá, vamos lá. Então, vamos acabar essa mensagem, né? Então, enfim, ela dá um giro, provavelmente diário. Eu tenho que colocar esse advérbio, porque ela não fala isso, ela fala giro habitual. Então, com alguma frequência, né? E ela vê as amarguras, ela alivia corações, mas não enche os estômagos, certo? Então, o que ela faz? Ela vai em quem tem recursos e que possa fazer alguma sintonia com ela, de forma que a pessoa seja impulsionada a praticar a bondade, a beneficência, e por isso ela está se comunicando no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela também não vai dizer o que fazer para nos deixar a iniciativa, o mérito. Ela diz assim simplesmente para nós: eu sou a caridade. Né? E eu estou aqui diante de você para pedir pelos que sofrem. Né? Beleza, e ela também. Se ela pede, ela também dá bastante. Ela nos convida, então, ao banquete da árvore da saciedade. É a mesma árvore da felicidade, é a mesma árvore da paz, é a mesma árvore da consolação. E ela quer que nós a acompanhemos na prática da beneficência para que ela possa contar conosco embaixo da sua bandeira, né?
se levarmos essa vida, deixando-nos conduzir por ela, nada devemos temer, porque ela nos conduzirá a Deus. Beleza, gente? Beleza. Então vamos parar aí, né? Vamos parar aí que já deu a hora. Ok. Ô, João, acha esse livro aí, gostei. Eu Eu vou gosto achar, das mas eu já coisas. digo. Foi o livro que eu ganhei e eu acho que a fonte não é confiável. Aham. Porque eu não compro o livro se não é da FEB, se não é do Divaldo, se não é livro do Chico, eu não compro, não. Também Mas do... eu ganho alguns. Então, também na verdade, eu tenho esse ganhei livro, mas alguns. eu nunca li, porque eu acho que a editora não é confiável. Mas, óbvio, se ela disse que ela foi martirizada em Roma, ela viveu na Terra, né? Exato. Ela Eu viveu na li uma Terra. vez uma pesquisa que eu tinha feito, porque eu tenho assim, as curiosidades, eu fui pesquisar, né? E aí o nome que apareceu era um nome comum, Irene, que viveu em Roma e tal, foi martirizada em Roma, né? Deu até o ano, mas não lembro, tá? Mas o nome dela era Irene. Uhum. Então, a gente pode ler esse livro com ressalvas, né? Digamos assim, porém, com a informação de que ela viveu na Terra, que foi martirizada em Roma, alguma coisa a gente pode aceitar como verdadeiro, né? A não ser que o livro faça viagens mirabolantes. Aí, E, aí já não dá, mas a gente pode coletar coisas boas, sem dúvida. Uhum. E me fala uma coisa, qual foi o livro? Depois mostra para a gente o livro que você leu sobre a vida de Sócrates. Sobre a vida de Sócrates. É um livro que foi editado pelo... É um livro da coleção Os Pensadores. Eu acho que tem até mais de uma editora que o editou. Os Tá. Pensadores. Vou Eu trago procurar. aqui depois. Eu trago. Tá. É magnífico. O Sócrates é magnífico demais. Eu Sócrates é gosto. impressionante. Eu gosto Então de... vamos lá, né, gente? Quem faz a oração? Quem vai fazer? Vou fazer, vai ter bastante barulho aqui, tá? Senhor Jesus, agradecidos que estamos, Pai, por cada esse evangelho. Envolva, Senhor, com o seu amor e com a sua luz, todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco. Envolva todos aqueles também, Senhor, que estão passando por dificuldades, sejam financeiras, sejam emocionais. Nos envolva, Pai, amorosamente, com o seu amor e com a sua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Amém. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, gente. gente. Valeu. Até amanhã. Até amanhã.